Aí, meninos, no vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre o Tangram e aqui eu gostaria de falar sobre os exercícios relacionados, tá bom? Ahn, Tanto nessa parte aqui, ó, que ele fala do Tangram das frações, quanto aqui o Tangram de porcentagens, a gente vai estar falando de proporção. Então, quando a gente fala de proporção, em que a gente vai estar destacando o que? Partes em relação total, a gente pode usar qual linguagem? Frações, ou a gente pode usar a tal da porcentagem, certo? Quando a gente falar de partes em relação ao total, a gente vai estar se referindo a uma proporção. Uma proporção. Tudo bem? Quando a gente faz isso, a gente está pensando em proporção. Ai, professor, ainda não entendi. Olha lá. Esse triângulo aqui, ó, ele representa quanto desse quadrado gigante? Ele representa 25%. Ou assim como a gente olha lá em cima, ou assim como quando a gente olha lá em cima, aqui é um quarto e aqui também é um quarto. Ou seja, esse triângulo ele representa um quarto desse total. Ou ele representa um quarto total, ou assim como a gente viu ali embaixo, ele representa 25%. Uhum. A proporção serve para isso. E o Tangram nos ajuda também a explorar esse tipo de conceito. Mas vamos para os exercícios. No item A da questão 1, eu quero justamente que vocês completem ali. Escreva qualquer proporção de cada figura representada em relação ao total. Na primeira, através de frações, e na segunda, através de porcentagem. Beleza, professor. 2. Quantos trapézios? Ai, meu Deus, o que é trapézio? Trapézio, gente, é isso aqui, ó. Deixa eu escrever. Trapézio é isso aqui, ó. Tanã, 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 tanã. É uma coisa assim. Trapézio é uma coisa assim. Ele vai ter que ter dois lados que são paralelos e outros dois lados que não são, tá bom? E eles são, digamos assim, concorrentes. Se você tiver uma coisa assim, ó, dois lados paralelos e mais dois lados paralelos, isso aqui pode parecer com quadrado, pode parecer com retângulo, tá? Mas não necessariamente vai ser um trapézio, tá bom? O trapézio ele vai ter essa cara. Eu gostaria que vocês depois dessem uma pesquisada para vocês verem mais exemplos de trapézio. Mas nesse exercício, eu gostaria que vocês conseguissem perceber que você tem alguns trapézios escondidinhos ali. E me dissessem quantos são. Olha lá. Se eu juntar esses 4 pontos aqui, ó, eu acho um trapézio. Tan, 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 tan. Viu? Tá escondido. Tá no meio de nós e é um trapézio. Tem mais algum? Tem, é só você esquecer esses dois pontos aqui, ó, e puxar para cá. Tã, tã, e fecha. Mais um trapézio. Tem mais, professor? Procurem aí, tá bom? Essa é a ideia, vocês procurarem. Ah, professor, eu achei aqui, ó. Isso aqui é um trapézio. Tã, tã, tã. Essa figura aqui seria um trapézio? Deixa eu desenhar aqui do lado. Uma coisa muito parecida com isso. Isso seria um trapézio? Não, porque você não tem os lados paralelos, tá? Precisa ter os dois lados paralelos. Esses dois precisavam ser paralelos, ou esses dois precisavam ser paralelos. Isso não acontece.
Então não é trapézio não, tá? Depois, quantos quadriláteros unindo figuras? É justamente isso que eu fiz. Aqui eu juntei algumas figuras. Juntei o triângulo grande, juntei esse pequenininho, esse quadrado e juntei esse triângulo para chegar nessa figura que eu desenhei aqui. Quantos quadriláteros você tem? Isso é um quadrilátero, mas não é um trapézio. Então, deem uma fuçada e me digam quantos quadriláteros você tem. Mas, professor, aqui eu tenho um quadrado. Um quadrado é um quadrilátero? Sim. Quadrado é aquilo que a gente chama de quadrilátero. Tá bom? No trapézio... você tem os quatro lados, então ele é um quadrilátero. Todo trapézio ele vai ter os quatro lados, mas nem todos os quadriláteros vão ser trapézios. Por exemplo, isso aqui. Ele é um quadrilátero e não é um trapézio, tá bom? E assim caminha a nossa vida. Depois disso, 2. Desenhe as peças Tangram que possuem tamanhos diferentes. Classifique-as e coloque ao lado ou abaixo a fórmula usada para calcular a sua área. Então, eu gostaria que vocês pesquisassem a área dessas figuras, tá bom? Agora, individualmente, tá? A área dessa figura e assim por diante. 3. Construa um triângulo usando o número de figuras indicadas abaixo, indicando a fração e o percentual correspondente do Tangram. Aqui vocês vão fazer o quê? É só ler lá, construa um triângulo usando o número de figuras indicadas. Então, vocês vão formar vários triângulos com as peças Tangram, tá bom? E era isso. Em Tab 6. Já já a gente vai para mais uma parte dessa nossa lista.